Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sob Demanda. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, hoje fazendo uma interna, né? Apesar de o dia estar bom lá fora, até um dia bonito, com um sol legal, resolvi fazer aqui dentro. Até porque ficou mais prático por um lado, né? Embora, enfim, eu aproveito as conveniências, né? Às vezes, quando eu tô passando pelo caminho, eu vou lá e faço. Mas é isso. E vocês, como é que vocês estão? Espero que bem. O tema de hoje, certamente vocês já viram no título, né? Que é sobre a indignação, né? O poder da indignação. Digno, né? Dignidade é ter merecimento, né? Quando você, como ser humano, como trabalhador, como cidadão, né? Você tem ali um conjunto de regras que te protegem. No caso de regras perante a lei, falando na sociedade, as leis te protegem, nos protegem, protege você, protege a mim, protege a todos nós. Então, por isso nós temos direitos, né? Então nós somos dignos de direitos, ou seja, somos merecedores de desses direitos e de desfrutar deles e, sobretudo, de liberdade, né? Porque direitos e liberdade não fazem sentido, né? Você precisa ter liberdade para exercer esses direitos, você precisa ter liberdade para fazer o que você quer fazer, né? Que é você viver bem, né? Viver com a liberdade exercida naquilo que você deseja, né? Exercer o seu desejo, isso é muito importante. Ok, e a indignação, né? Que é a sensação de imerecimento, de estar sendo cerceado no seu merecimento, tendo seu direito ali tolhido, que é também isso, né? É quando você se sente também humilhado, né? Ultrajado, também ofendido em dada medida. Lógico que tem ofensas que não são irrelevantes, né? Depende da situação. Mas tem muitas ofensas que são absurdamente humilhantes, né? E caluniosas e mentirosas, né? Isso é um problema, né? A gente tem que estar atento sobre isso também. Porém, a indignação, o poder da indignação. Então, se você ficar indignado com alguma situação dessas, o que que você deve fazer, né? Lógico que só o sentimento de indignação não é suficiente para você ir atrás dos seus direitos ou resolver as coisas. É óbvio que não. Mas a indignação causa em você, dentro de você, dentro de mim, né, na nossa mente, no nosso coração, esse um sentimento de revolta, obviamente, né, e uma motivação para agir contra essa indignação, contra essa injustiça, né, contra essa coisa ruim, né, que te fez se sentir indigno, por exemplo. E aí, por que eu falo isso? Porque assim, eu gosto muito de conversar sobre vários assuntos, inclusive sobre política, né, quando a gente fala política, religião, futebol não se discutem. Eu acho que tudo é discutível. Eu não entendo nada de futebol, né? Até comento com meus amigos, eu sou São Paulino, mas, cara, não sei escalação de São Paulo nenhuma. Eu lembro que o Rogério Ceni era o técnico, aí mudou, eu falei, o Rogério Ceni é o técnico, não sei, não sabia. Aí não era mais, parece que agora voltou, enfim. Acho legal, vou lá, assisto, enfim. Eu não consigo mais. Eu não sei quando é final de campeonato, quando eu tô na casa de alguém que curte ou mesmo time que ou qualquer outro tipo de futebol e a gente tá ali assistindo e conversando, enfim. Eu não entendo nada de futebol. Né? Logo, realmente, eu não tenho capacidade para ficar debatendo sobre futebol. Negócio de saber de uma coisa ou de outra da história, mas quem entende futebol é quem acompanha futebol o tempo inteiro. Religião, para mim, é uma coisa muito mais séria, né? Embora a gente. Religião seja uma coisa mais importante na vida da maioria das pessoas, pelo menos, e futebol nem tanto, né? As pessoas têm um hábito mais de mudar de religião do que de time, né? Lógico que isso cabe uma discussão, né? Até porque coisas mais importantes são levadas mais a sério, então por isso que você toma decisões mais importantes e mudar de opiniões é natural, ponto. Mas religião se discute pra caramba, gosto muito de religião, né? Embora seja cristão, gosto de discutir outras religiões, etc e tal. E política? Ai, ninguém escapa da política, cara. Por quê? Porque tem muita gente que não torce pra futebol nenhum. Perdão, para time nenhum no futebol. Tem gente que às vezes tem uma religião ali tímida, não nem fala da religião dela, às vezes vai no, sei lá, não tem religião banda, pessoa, se o cara for muçulmano, geralmente a gente percebe, né? Quem é cristão, tipo, o católico não praticante, ou o cara é evangélico,
vai de vez em quando na igreja, se for uma pessoa discreta, às vezes você nem sabe que a pessoa tem aquela religião. Mas, na política ninguém escapa. Por quê? Porque se você vive num país onde o preço do que aquilo que você compra, porque assim, se você mora no mato, né, e vive da floresta, e vive da chuva, pode ser que a política não chegue até você, né? Pode ser. Mas, se você vive no mínimo de sociedade, no mínimo, assim, seja uma vez por semana, a política vai te afetar, não tem como. E é natural que você discorde de muita gente, bem como você concorde com muita gente sobre vários assuntos que tem a ver com a política, e tem a ver com as leis, né, que tem a ver com os nossos direitos, que tem a ver com as nossas liberdades, que tem a ver com a possibilidade de você montar um negócio, ou de você comprar um determinado objeto, né, de você poder passear, de você poder estudar em determinado país, determinada língua, né, de você ter acesso a produtos culturais diversos, né, para maiores e para menores, né, de idade, né, dentre outras coisas. Tudo é política. Você não escapa da política, cara. Talvez nenhum acho escape da política, porque dependendo da política do país, né, se ela for um tanto permissiva demais, se fosse, porque acho que nem existe um país assim, né, os caras podem poluir o ar, entendeu? A torta direita nem compensa, né, porque se o cara tá poluindo o ar em troca de dinheiro, logo as pessoas vão morrer e não vai ter mais cliente, né, a não ser que seja um maluco, um biruta, é outra história. E aí, por que indignação? Indignação. Cara, é muito complicado, porque assim, a sensação de indignação é muito ruim, né? Ela tem a parte boa, que é você querer agir, você querer fazer alguma coisa. Isso pode ser em qualquer área da sua vida, né? Se você está lá desempregado, aí você entrega o currículo o dia inteiro, aí chega seu pai, sua mãe, sei lá, com a sua idade, ou se você é casado, enfim, aí chega algum parente e fala, pô, e aí, você não conseguiu nada, né? Você fica indignado, você sabe que você foi lá entregar currículo, por exemplo. Ou se você faz um trabalho que demora para você ganhar, por exemplo, alguma coisa, e as pessoas falam, isso daí não dá dinheiro, não sei o quê, né? E aí você fica indignado, fala, não, mas eu tô tentando, né? E lógico, tem coisas que levam tempo também. Esse é um tipo de indignação, tá? Mas você ainda pode agir, né? Ou você já está agindo e vai levar tempo. Agora, a pior coisa que pode, e dentre vários outros cenários, eu poderia dar N exemplos aqui, tá? Se alguém mentir de você na rede social, inclusive estava até numa ação com uma amiga minha, porque caluniaram ela, uma parente, ex-parente, sei lá que era, ela fez uma página falando que ela fazia serviços adultos, uma coisa bem vexatória. Dentre outras coisas também, né? Mas voltando para tudo que você pode se indignar, se você tem um caso aí, né, você já lembrou desse caso especificamente, pode ser qualquer coisa em relação ao seu patrão, em relação ao seu vizinho, em relação ao seu filho, em relação à sua esposa, ex-esposa, enfim, o marido, ex-marido, etc. Quando você está indignado e você... que já é uma coisa assim, que é natural, mas a pior coisa é você não conseguir expressar sua indignação. Porque se você está indignado e você vai atrás, você arregaça as mangas e vai resolver a questão, né, ou você processa, ou você consegue um trabalho depois de um tempo, né, para calar a boca de algumas pessoas, ou você prova que a mentira que te colocaram aliás, a calúnia que te fizeram é uma mentira, etc e tal, você resolveu. Agora, quando você não consegue resolver, esse é o grande problema. A sensação de impotência não é nem quando você não consegue resolver, é quando as coisas acontecem, você não tem meios, não tem recursos para agir, entendeu? E às vezes nem para se afastar, né? Às vezes você fica refém ali de uma situação e que te causa impotência. Essa sensação de impotência é muito ruim, né? E o sentimento de indignação, ele aumenta exponencialmente. Por que eu tô falando isso? Falando isso, que lógico que é um desabafo indireto por um lado, né, porque, logicamente, indiretamente, isso tem a ver com política também, né, embora tenha um espectro do qual eu sou adepto, que eu acho que está implícito por um lado. Eu não vou falar disso especificamente hoje também, né, nem cabe aqui, nem precisa, mas é mais sobre esse tipo de sentimento, né, porque a gente fica meio assim, às vezes você fica calado e é ruim, você quer falar, quer fazer, você fala, pô, você não tem como fazer isso, né? A mesma coisa você querer planejar uma viagem
com um carro que você sabe que não tem combustível suficiente, né? E você não tem meio de buscar o combustível para ele. Aí é complicado, você vai fazer o quê? Você vai ficar no meio do caminho, né? E tentar a sorte? Não compensa, se você parar para pensar. Uma coisa que acho que a maioria faz, né? Que eu faço, que é orar todo dia, é o mínimo, isso é o básico, né? Isso, vou dizer que não conta, conta. Mas a gente, eu lembro de um dia que eu tava no centro cultural, e aí tava o Mason, né, figura conhecida aí aqui em Mogi das Cruzes, e aí a gente tava arrumando lá no centro cultural, fazendo um pequeno ajuste lá, porque ia ter um evento, uma coisa assim, ia fazer alguma coisa. E aí tinha, sei lá, um fio solto, alguma coisa assim, e a gente comentando, não, mas isso aí o evento ia começar, e falou, pô, você tem que arrumar isso aqui, porque senão pode dar ruim, né? Ele falou pra mim, eu falei, não, com fé em Deus vai dar tudo certo. Aí ele falou uma parada que eu não esqueci, ele provavelmente nem lembra disso. Ele falou assim, não, eu também acredito em Deus, tal, mas eu acho que a gente aqui embaixo é meio que zelador da parada, né? Então, se a gente não arregaçar as mangas as coisas não acontecem. Essa segunda parte mais ou menos eu que adaptei, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E é verdade. A gente tem que fazer algumas coisas também. E às vezes, por mais que você esteja no silêncio, se você não consegue, tem aquela frase, né? Se você quer mudar o mundo, comece por você mesmo. Se às vezes você não consegue mudar aquilo que é injusto ou indigno, né? Ou que que te causa indignação, porque outras pessoas estão sendo violadas por meio da mentira, da calúnia, da perseguição, né? Por meios que também são, em dada medida, políticos, né? Jurídicos por consequência. O que você faz? Né? Você não tem muita escolha, você tem que cuidar da sua vida, né? Porque a opinião não enche barriga, velho. Essa é a verdade. E se você é uma formiguinha ali no meio do formigueiro e você não tem muita força, ou mesmo que todo mundo tenha uma opinião parecida, ninguém se une, né? Pra combater a indignação, né? Porque tem tudo, assim, o lance não é tipo, o cara pensa diferente de mim, então ele que se lasque, ou que isso, que nem isso. Até porque eu preciso de que pessoas que pensem diferente de mim existam. Preciso, né? Primeiro que é pra mim ter, pra eu ter a consciência de que eu não sou dono da verdade, não sou melhor que ninguém, e que a vida não é só vitória, porque se a gente só ganhar também a gente não aprende nada, a gente precisa evoluir, né? E que mesmo assim, e por outro lado é uma oportunidade também para reconhecer que o lado que eu defendo, ou as pessoas, ou o personagem, ou qualquer coisa que seja, também não é perfeito, né? Isso eu acho que é muito importante também, né? Ficar idolatrando pessoas públicas, políticos, principalmente, né? No meio da política, é muito complicado, vai dar ruim em algum momento, né? Mas, quando a gente fala de você poder, de você ter essa liberdade, né, de pelo menos falar, e aí é o que está acontecendo. Até quando é possível você falar abertamente? Porque aqui eu não estou falando nada de forma específica, né, embora possa ser compreendido aí, ou por enquanto sem ninguém, né, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aí no ar, né, e se eu vou ficar famoso um dia, ou se não, se esse vídeo vai chegar a 300 visualizações, que eu acho uau, né, ou a 150, que já vai achar muita coisa, mas pode ser que tenha 10, 15, 20. A questão é que alguma coisa precisa ser feita. Às vezes a gente não sabe o que, né? E quando essa coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, não, tem duas coisas que podem ser feitas, ou eu falar assim, ou agir assado, ou eu ascender algum patamar social, né, que tem alguns meios ali para poder agir e poder falar, enfim. Ou não, eu não sei, né? Ou você fica esperando ali algum tipo de sinal. Até quando? A gente é zelador aqui e nem tudo tem todo mundo tem as mesmas habilidades e nem todo mundo tem a mesma visão, né? Porque por mais que eu fique indignado com certas coisas, tem pessoas que vão achar legal, vão se divertir com isso, vão zombar da minha cara, né? Vão zombar da sua cara também, e não vão te respeitar. É por isso que quem pensa diferente é importante, porque é uma pessoa que te ajuda como balizador também, né? Porque, por exemplo, o pessoal que gosta da cor verde contra o pessoal que gosta mais da cor amarela, né? E aí o pessoal que gosta da cor amarela cresce bastante.
né? E aí o pessoal da cor verde tem uma causa específica que não tem a ver com a defesa da causa da cor verde, mas tem a ver com uma opinião que eles defendem ali, né? Que a cor verde é só um detalhe. Se muita gente do pessoal. E todo mundo vê que é legítimo, digamos assim. Se o pessoal da cor amarela pega e fala assim, a boa parte pelo menos, preferencialmente a maioria, fala, ó, o pessoal lá da cor verde, eles. Eu tô falando cor verde aqui de forma aleatória, tá? Não tô tipificando nada, nem simbologizando nada. É muito aleatório mesmo. Se eles virem que aquilo tem essa legitimidade, por mais que discordem de você, isso é respeito de verdade, isso é democracia de verdade. Porque se você concorda com quem pensa igual a você, você não está sendo nada diferente. Entendeu? Isso não é democracia, isso não é respeito necessariamente. Respeito é evidenciado quando as diferenças são colocadas, são postas. Né? E aí a democracia é exercida nisso. Né? A gente não ganha sempre. Existe um rodízio de lideranças, todos os setores, né? Até em síndico de condomínio tem que ter, né? Às vezes tem vários anos de um cara bacana lá e depois chega às vezes um Zé Mané lá e, né, zoa a parada, mas não fica muito tempo. Depois ele sai, né? Pra entrar alguém melhor, menos pior, ou pra pelo menos testarem pra ver o que é melhor. Isso é importante. E aí voltando pra essa questão da indignação, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de agir é pensar. Porque nem sempre o pensamento vem antes da ação, mas o ideal é que o pensamento sempre vem antes da ação. Na verdade, o raciocínio, a análise, né, o planejamento vem antes da ação. E aí, não raro e inevitavelmente, pode acontecer de você entender que, por mais que tenham aparentes boas ações a serem feitas, o melhor é esperar, porque você não tem certeza do que vai acontecer de fato. Né? E aí, é complicado, porque se você for uma pessoa ansiosa, você corre um grande risco de cometer besteira. Se você for uma pessoa muito pessimista e mais voltada para, né, uma coisa mais deprê, né, você corre o risco de ficar inativo, se acovardar, desanimar, ou procrastinar, enfim. Né? Então por isso que o estado de vigilância ali é um estado mais difícil, que ele tem que estar em equilíbrio, né? Entre o não exasperado, né, e o não desanimado ali. Né? Então tem que estar, né, nessa linha que é um tanto complicada. Né? Então a indignação, a sensação, o sentimento de injustiça e tal, por mais que ele te mova a agir, né, ele tem que te mover a pensar antes de tudo, para como agir melhor. E aí vai ter um momento que, dependendo das coisas, a ação vai ficar implícita ali, ó. Ela vai ficar explícita o que você tem que fazer, né? E aí você vai lá e faz. Enquanto isso, né, você faz o que você pode fazer. A gente faz o que pode ser feito, né, com o que a gente tem. Né? E é isso. Eu falei bastante hoje. Falei bastante mesmo. Acho que até então, os maiores áudios desses temas livres, dos quais eu falo de temas mais abertos. Mas foi bom. Não tem muita coisa que eu precisava falar, mas não de forma tão aberta. E é isso. Né? Eu quero deixar uma frase muito célebre aí, né? Que acho que ela vem de uma obra do Whitman Burke, que era... eu esqueci o nome, mas é uma grande obra, alguns consideram a maior obra de literária do século XIX, ou de todos os tempos lá dos Estados Unidos, etc. Né? E que foi muito consagrada e coube muito na história, e que foi o maior promulgador dela, né? Que era John Burke, se não me engano, era americano, e quem mais espalhou essa frase foi o pastor Martin Luther King, né? Que é o que me incomoda, o que me indigna, né? Não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? A palavra incomoda por indigna, eu estou trocando aqui, tá? Não tenho certeza se ela incomoda, mas eu acho que é indigna sim. Se não for, eu adapto aqui, não tem problema não. Mas o que indigna muitas vezes não é
tipo, o mal ser mal, entendeu? O mal ser mal tá fazendo a parte dele. Agora, é quem do outro lado, do bem, que pode deter o mal, não fazer nada. É isso que é o problema. Porque se você pode fazer isso, você tem que fazer. Né? E se você está vendo esse vídeo, acho que dificilmente você pode fazer alguma coisa, se é que você está me entendendo. É isso, muito obrigado. Desculpa nada, né? O vídeo tá aí. Se você chegou até aqui, é porque você trilhou um bom caminho, do meu ponto de vista. Fez uma boa escolha, na minha opinião. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Deus abençoe você. Beijo na sua bela alma. Estamos só no começo e este é o canal Sob Demanda. E logo viremos com muito mais. Pode ter certeza.